Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos aqui, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, estejam gostando. Estamos realizando a obra que se chama Cartas e Crônicas, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito, que nos traz a mensagem é o espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. Nós já lemos, comentamos vários trechos, vários capítulos, vamos dizer assim, e tem muita coisa boa, um livro muito instrutivo, traz muita informação e de uma forma leve, de uma forma gostosa da gente entender, porque traz sempre as histórias, conta muitas histórias. Então dê uma olhada nos programas anteriores, eu tenho certeza que você vai apreciar. E hoje estaremos com uma história nova, capítulo 10. Fique conosco, pegue seu livro, baixe um PDF e vamos ler, estudar juntos, porque é muito instrutivo. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria se renova numa época como esta que estamos vivendo, quando se fala muito do amor de Deus, da capacidade de reerguimento do espírito, da ressurreição, não apenas naquilo que a tradição religiosa comenta, a ressurreição da carne, porque de verdade a doutrina espírita orienta, explica, pauta a sua compreensão de que na verdade o que surge não é a carne, o que ressurge é a alma, o espírito que se faz visível e que dá esperança para continuar a viver, mostrando que a morte não existe. Já Jesus faz isto. E neste dia específico em que a tradição humana, na religiosidade, deverá sempre homenagear esta mensagem construtiva do Divino Mestre, vencendo e ajudando as pessoas a vencer isto que era a morte como a grande barreira na evolução, no crescimento, a tesoura que rompia os laços do afeto. A doutrina espírita nos apresentará hoje, através da história que nós vamos ver, que Humberto de Campos, ou Irmão X, nos apresentará, uma mensagem linda a respeito dessa mesma condição, esse mesmo amor, esse mesmo sacrifício. Isto que na figura de Jesus é sublime, se torna também sublime na figura do amor de um espírito pelo outro, no desejo de ajudá-lo a crescer, a vencer seus defeitos. E nós esperamos que esta mensagem, seja ela vista na TV, seja ela vista ou ouvida no rádio, neste período da Páscoa, possa representar também o símbolo de uma contínua solidariedade entre os dois lados da vida. Não mais tão somente aquilo que o povo gosta do chocolate, como a manifestação comercial daquilo que os homens deveriam estar de verdade enfocando de forma muito mais profunda, que é a real mensagem do domingo de Páscoa, a capacidade do Espírito de deixar a tumba e permitir que apenas aquilo que é eterno possa continuar a existir, como mensagem para todos os que perderam entes queridos ou que estão se preparando para ir embora, sem esta tragédia da separação eterna. Por isso, o capítulo 10 que nós vamos ver aqui, que se chama Amor e Auxílio, também representa, no seu contexto geral, em tudo aquilo que ele vai nos trazer, esta grande mensagem de Jesus, comemorada na Semana Santa, em que se sacrifica, se esforça para que todos despertem. E agora a gente espera que isso também ajude você, que essa história do Humberto de Campos toque seu coração, você que é pai, você que é mãe, e veja que tudo vale a pena, que é muito importante. Como Jesus, mesmo que veio aqui para passar os últimos 3 anos da sua vida sendo um fecundador e depois sacrificado cruelmente e injustamente, ainda assim valeu a pena? Porque certamente você nem imagina como as coisas andaram depressa. Depois que Jesus se sacrifica ou que matam o seu corpo
Isso, segundo o nosso calendário, no ano 33 depois de Cristo, no livro Há 2000 anos, escrito através de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos ver que do ano 33, 21 anos depois, no ano 54, os cristãos já estão sofrendo as primeiras perseguições. São só 21 anos entre sair a mensagem de Jesus da Palestina, naquele ambiente tão pequenininho, tão pobrezinho, tão sem contato com eletrônica, comunicação, rádio, televisão, telefone. Não havia nada disto. Para uma carta sair de um lugar, chegar na outra, levava semanas ou meses. E ainda assim, somente 21 anos depois, na capital do Império Romano, já os cristãos estão lá em tal número que Nero já manda prendê-los nas catacumbas para depois executá-los num grande cenário, numa homenagem que faz aos senadores mais antigos do Império Romano, usando os pobres dos cristãos como se fossem bandidos comuns, como comida para as feras. É lindo o livro, o romance, Há 2000 anos, mas você já vê que é só 21 anos. Depois que Jesus vem, as coisas explodem na direção do espírito que está buscando esperança. E aqui nós vamos ver como de verdade isso também funciona. Não é, Solange? Rolava a conversação sobre proteção espiritual quando Jonaquim, respeitado mentor de comunidades cristãs, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria. Ouvi de um instrutor amigo que Mardônio Tércio, convertido ao cristianismo, nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor, para logo teve o seu nome abençoado nos céus. Patrício, de enorme fortuna, desde muito cedo, abandonado pela mulher que demandara Cartago para uma vida independente, Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício, e entregou-se à caridade e à renovação. Aí nós já vemos o efeito daquilo que Jesus fez no mundo, porque estamos vendo que aquilo que o Senhor plantou na Palestina, pouco tempo depois, já estava dando frutos em Roma. Essa história, com o viés verdadeiro do relato espiritual de Humberto de Campos, vai nos trazer aquilo que já na época acontecia. Um homem casado, tendo um único filho, rico, e é abandonado pela mulher. Ela vai embora, larga o cara. Ele tem muito recurso, mas agora ele se tornou cristão. E uma das coisas mais difíceis para o cristão em todos os tempos, inclusive hoje, é abrir mão do que ele tem. Na verdade, ele acredita em Jesus, mas ele adora dormir abraçado nas suas arcas, ou nos seus tesouros, ou nas suas escrituras, como se ele quisesse ter os dois mundos e as duas riquezas reunidas num mesmo barco, quando não é possível, como diz o Evangelho, servir a Deus e a Mamon. Naturalmente, que a doutrina espírita dá a cada um de nós a essência da responsabilidade com o nosso corpo, com as nossas necessidades. Mas, quando você aprende que você não precisa de muita coisa, você percebe que você tem coisa demais, que você se preocupa demais, que você se desgasta demais para tentar viver emoções tão transitórias que em poucos anos vão desaparecer e não vão construir nada de bom em você. Mardônio já havia descoberto isso lá na Roma Antiga, pouco tempo depois de Jesus. E o que ele fez? Em vez de ir buscar a mulher à força, em vez de processar a mulher como traidora, em vez de usar o seu recurso para ficar se exibindo, ele dividiu os seus bens com seu filho
e passou a viver entregando-se à caridade, por ser sincero e devoto seguidor do Cristo, da mensagem do Senhor. E aí, Solange? Mardônio, instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Jesus que lhe solicitavam a execução de tarefas benemerentes, ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Aí você vê, ele se entrega à caridade, à renovação, e assim se posiciona, instrumento fiel do bem, que faz o quê? Esclarece aqueles que estão pedindo, seja aqueles que vão, como eles, seguir o caminho do Cristo, seja dos outros que não conhecem Jesus, estão nos patamares inferiores de uma sociedade injusta, como era a sociedade romana. A todos ele atendia. Mas continua. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e o tutor afetuoso dos órfãos. Além disso, mantinha horários cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Você vê que ele, então, tendo ainda recursos, apesar de ter dividido com seu filho a herança ou o valor que ele possuía, ele não vivia sentado na pilha de ouro, ele estava trabalhando, ele oferecia ajuda às viúvas, ele se tornara protetor dos órfãos, ele mesmo pessoalmente ia limpar as feridas purulentas, as feridas chaguentas daqueles miseráveis. Ele diariamente dava comida e cuidava dessas criaturas desamparadas. A gente vê os ricos e até mesmo os não muito ricos querendo distância da miséria, não suportando um corpo que não foi asseado, um corpo mal cheiroso, um corpo que não tomou banho, mesmo quando vai fazer visita a determinados ambientes pobres. Quantas pessoas evitam entrar em casebres que estão mal cheirosos, onde tem um doente? Então, Mardônio não. Tinha dinheiro e usava do recurso como forma, como ferramenta para servir os que afligidos pediam ajuda. Fossem cristãos, que é uma outra característica de alguns cristãos modernos, que só ajudam os que são da sua crença, que só ajudam os que são da sua religião, que só beneficiam aqueles que fazem o sinal da cruz como eles. Mardônio não. Mardônio, além dos cristãos que estavam em situação difícil, ajudava todos os que, conhecendo ou não, pediam auxílio, sem pedir nenhum tipo de comprovação religiosa. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 de idade, parecia um flagelo ambulante. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Ah, o filho era tão diferente, não? O filho era o escracho e o abuso em pessoa, o oposto do próprio pai. Com dinheiro, comprava quem queria, limpava sua barra, não era punido nunca, vivia no banditismo dourado. Se achava no direito de tudo fazer, de tudo abusar, porque o seu dinheiro e o seu poder, coisas que andam sempre juntas, no mundo de prova e expiação, parecia lhe dar essa autoridade, a autoridade do irresponsável, do indivíduo que nunca tem que prestar contas. E era um flagelo, como diz aqui o texto, porque achava que podia fazer de tudo sem prestar contas e sem ter que pagar. Continua a descrição. 2 caminhos tão diferentes produziram, em consequência, 2 posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Sobrevindo a morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi levado à esfera do Cristo.
Olha só, ele foi elevado aonde Jesus estava, acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele. O Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente, ele se demonstrou tão fiel, tão sincero, tão devotado, que quando morreu, seu espírito tinha as características próprias de alguém que se desprendeu da terra sem deixar raízes e pôde estar junto destes servidores que o Senhor contava para ajudar naqueles dias torturados do Evangelho. E o Marcos, Solange? Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro, a escura furna das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, ainda que afeito à revolta e à perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Ou seja, apesar dele estar sendo humilhado no seu orgulho, ele não se desligava dessa maneira de ser revoltada, dessa maneira de ser tosca, como se ele tivesse insensível aos sofrimentos da região onde ele se encontrava agora. Então você vê, né, como essa casca estranha do indivíduo indiferente acaba impedindo que mesmo o sofrimento do lugar para onde ele foi pudesse ser uma forma de fazê-lo arrepender-se da sua conduta. A gente vê que com a morte nada muda. Aquilo que nós já éramos em vida, apesar da morte, geralmente continuamos tendo as mesmas características, os mesmos vícios, defeitos e também as mesmas virtudes. O genitor, convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho no vale tenebroso a que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. E tanto se condoeu daquele com quem partilhara o afeto e o sangue, que certa feita, num ímpeto de apaixonado amor pelo rebento, pelo filho querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo mais de perto. Aí você começa a ver o amor que não é um amor irresponsável, que não é um amor tolo, um amor superficial, é o amor que quer fazer tudo. Primeiro, o pai visitava o filho na furna e o filho não podia vê-lo, porque ele estava encapsulado no seu egoísmo, na sua maneira tosca de ser, no seu atraso. E então, como Mardônio, espírito elevado, estava como que situado nos arredores do Senhor, ele pede a Jesus o que o amor de pai, o amor de mãe, naturalmente também pediria. Nós vemos lá a mãe de Tiago e os filhos de Zebedeu, né, a esposa do Zebedeu, pedindo a Jesus que coloque seus dois filhos, uma à direita e outra à esquerda. Como assim? Que coisa mais assim partidarista. Mas Jesus compreende o pedido dela e diz: olha, quanto está ao meu lado, eu não posso decidir, não sou eu que decido, é meu pai. Certamente eles vão beber do cálice que eu beberei, porém, enquanto está do meu lado, não sou eu que vou dizer se podem ou não. Então você vê que o pai, pelo amor que ele nutre em direção àquele que ele pôs no mundo, no caso, o seu filho, o seu tutelado, porque no fundo, nós não somos nem pais nem filhos, nós somos irmãos, que viemos numa encarnação, ora como pais, ora como filhos, ora como mãe, ora como filhos, e mantemos laços que a morte não apaga, laços de afinidade, laços de simpatia, laços de interesses comuns no bem. E quando você tem isso, você deseja que aquele a quem você se devotou melhore, não é? Você tem esse ímpeto. E este homem faz esse pedido a Jesus, que ele gostaria de levar o filho para as alturas onde ele estava. E é uma solicitação que só pode encontrar uma raiz num amor sincero, até mesmo um amor ingênuo. Tanto é que nós vamos ver na sequência o que Jesus reage e lhe diz. Vamos lá. Jesus sorriu compreensivo e concordou. Diante da ternura
ingênua, a ternura simples daquele devotado cooperador. E antes que amigos experientes pudessem administrar a Mardônio avisos, alertas, Mardônio saiu imediatamente e foi para aquela vala, aquela cova sombria, onde o filho se embriagava de loucura e de ilusão. E então, guardando Marcos nos seus braços, positivamente distante de qualquer noção de responsabilidade, Mardônio aplicou passes no filho, anestesiou os seus sentimentos. E tão logo Marcos cedeu ao repouso, colocou-o enternecidamente nos ombros, como se fosse uma carga preciosa, e com imensos cuidados transportou-o para os céus. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, usufruía a luz mais radiante que a do dia terrestre. E tão depressa acordou sob o encantamento paternal, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes que lhe davam a impressão de ser um doente, empastado, coberto de lama enquistada, Marcos se confrontou com os circunstantes, que se moviam em corpos tênues, em corpos sutis e luminosos, e passou a gritar impropérios, ofensas e insultos. Ao pai, que procurou reconfortá-lo, ele buscou esbofetear sem misericórdia, afirmando que ele não havia pedido e que ele não desejava mudança. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada, liberta, buscando enlamear uma fonte de luz. Interferiram amigos e o rebelado caiu de novo em prostração sob hipnose benéfica. Nós estamos vendo o que um pai ingênuo só precisou aprender ao preço desta reação. E por que foi que Jesus não disse a ele: Mardônio, não vai dar certo essa ideia sua. Ele não está preparado. Ele não tem profundidade para entender. Mardônio era tão devotado, tão sincero, que o Senhor disse: tá bom, Mardônio, traga. E então, quando chega o filho, depois de ter sido retirado de lá pelo processo da hipnose, do passe magnético, para ele adormecer, e ele chega no ambiente luminoso, mesmo num ambiente muito mais simples do que todos estavam lá, a luz que havia ali era muito maior do que a luz que a terra possuía, no dia, claro. E ele percebia que, enquanto os que estavam ali tinham aparências tão radiosas, túnicas tão translúcidas, ele era uma chaga viva, ele era um monstro de sujeira. Quando ele vê isso, ele se sente humilhado pela sua própria condição, e aí ele começa a gritar contra o pai: que isso, eu quero sair, eu quero andar por aí. Não, você não pode. Não, quem não pode? Você respeita a casa do Senhor. Que casa do Senhor? Casa de Deus, eu não pedi para vir para cá. E ele se torna tão agressivo como uma fera destrambelhada que os espíritos do ambiente novamente o magnetizam e ele volta à inconsciência. Então, diz o texto. Vamos lembrar que a história está sendo contada por Jonaquim, que é aquele benfeitor espiritual. Então, Jonaquim, nesse instante, contando, narrando essa história, ele fez um novo intervalo. E porque se interrompera em apontamento culminante da história, um dos companheiros interrogou: e daí? Mardônio se viu coibido de amparar o filho a quem amava? Mardônio não pôde mais fazer aquilo? Ele não pôde mais ajudar o filho? O instrutor explicou: Sim, meus amigos.
Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência, a fim de ajudar. Por isso, Mardônio reconduziu o filho Marcos ao antro de onde o havia arrancado, e sem nada perder na ternura, na esperança, até que o filho quisesse ou pudesse dali sair para novos passos no caminho da evolução, o ex-patrício, por 92 anos consecutivos, imagina, 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho de cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora, um naco de pão. Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro? Disse um dos presentes. Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Deixa ele sofrendo, deixa ele lá, ele não aceitou a ajuda, deixa, ele precisa amadurecer no sofrimento. Um dos que estava ouvindo a história pergunta a Mardônio. Jonaquim sorriu expressivamente e terminou a história dizendo: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. Realmente, a renovação conseguida por 92 anos de devotamento, disse Jonathan, talvez custasse, sem este devotamento, 92 séculos. O amor para ajudar aprende a repetir. Ele iria sim acordar. Marcos iria acordar do lamaçal em que estava, das ilusões em que ele se metera. Mas, se não fosse o devotamento do amor que se repete todos os dias e todos os dias e todos os dias, e nisto levou 92 anos para que Marcos acordasse, sem ele, talvez levasse 92 séculos. Veja só a diferença. Como o amor fecunda, como a ação do bem atua em favor das criaturas, mesmo que elas não notem. E vendo a diferença entre a luz e a treva em que se encontra, um dia mais cedo, o trevoso resolve deixar a escuridão e, amparado pelas mãos daquele que está lhe mostrando um caminho, pode segui-lo, pode deixar, e cada passo que ele dá na direção, cada passo o afasta da treva onde ele estava. Mesmo que leve muito tempo para ele andar toda a distância, a cada passo que ele dá, ele está um pouco mais longe da escuridão e um pouco mais perto da luz. Por isso, naturalmente, existem pessoas teimosas, existem pessoas difíceis. Nossa vida é cheia de criaturas que nos desafiam a paciência, que fazem com que boa vontade de alguns se desanime até mesmo para continuar a fazer. Porém, como Mardônio está dizendo, como Jesus fez, quando você desiste do bem, aquele que era o objetivo da sua ação é que está ganhando de você. Ele conseguiu fazer você deixar de acreditar que o bem possa recuperá-lo. Ao invés de você convencê-lo, foi ele que te transformou numa pessoa sem ânimo, sem vontade, sem a perseverança necessária. Por isso ele está dizendo no fim, o amor é aquele que nunca se cansa de se repetir. Nunca diz, não quero mais, já cansei, eu não vou fazer. Ele sempre faz.
Ele sempre atua. Porque a função do amor é pôr a semente, enquanto que a diligência divina permite que o indivíduo vá amadurecendo no tempo que ele achar que é o necessário, a fim de que aquela semente um dia brote. Se você não puser a semente, ele vai passar ali muito tempo, até que alguma coisa apareça. Como disse aqui a história de Jonatã, 92 anos que teriam sido 92 séculos. Eu fico pensando, André, vendo esse trecho, isso sempre me admirou, que essa paciência é uma paciência infinita. Tem uma frase que inclusive está aqui, ó, nem Deus violenta filho algum, ou em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência, a fim de ajudar. Eu achei isso muito bonito, a gente vê mesmo como Deus, como esses espíritos superiores, como eles são pacientes, eles esperam, eles não violentam ninguém, eles esperam o nosso tempo, eles esperam o nosso momento, e fazem com que a paciência, não é o tempo, vá deixando que a criatura vá se melhorando, vá buscando, vá se aprimorando, e mesmo que de longe, eles tutelando, eles orando, eles não violentam ninguém. Isso eu acho que é muito bonito, é para a gente pensar a respeito, porque essa paciência não deixa de ser uma caridade, não é? Que nós fazemos. E da mesma forma, é lógico que num âmbito muito menor, seja com relação a questões muito mais simples, nós também podemos e até devemos ter essa paciência quando nós lidamos com as pessoas difíceis, não é? Às vezes a gente quer que elas se modifiquem, que elas se tornem outras da noite para o dia, como você quer que um filho saia de um vício, de uma droga, de repente, e às vezes ainda você não obtém esse êxito, e você precisa lidar com isso com muita paciência. É algo que não é fácil. E eu me lembrei também, desculpa, André, pode falar. Só aproveitar, já falo tudo assim, que é da lei de progresso, não é? A gente vê como isso é bonito, porque existe uma lei de progresso, inclusive isso está lá no Livro dos Espíritos, se vocês quiserem estudar. Ou seja, cada um de nós está fadado ao progresso. Em qualquer situação que estejamos, mesmo que nós não queiramos, nós com o tempo vamos atingir, nós vamos progredir, mesmo que a gente não queira. Então, e nós vemos que muitas vezes esse sofrimento que estamos passando é essa alavanca, inclusive, para o nosso progresso. Porque às vezes a gente não quer se melhorar por conta própria. E quando isso acontece, muitas vezes surge para nós uma dificuldade, um momento difícil, e que através desse sofrimento, é esse sofrimento que vai fazer com que a gente se modifique. Cada um tem a opção de fazer o que tem vontade. A sua evolução indica qual é o padrão de comportamento. Você adota aquele padrão em função daquilo que você acredita, daquilo que você já reconhece como sendo importante para o seu espírito. Aqueles que se deixam levar para caminhos viciosos estão testando essas estradas cheias de buracos. Obviamente que o que Jonatã está contando aqui na história de Mardônio e Marcos está se referindo não à postura do necessitado, está se referindo à postura daquele que já tem condições de ajudar, que está sempre disposto, está sempre disponível. Não é que você tem que obrigar o outro a engolir você. Muita gente tem um comportamento de que eu vou continuar perseverando, eu vou continuar batendo nessa tecla, eu vou continuar forçando a pessoa porque ela tem que fazer o que eu quero. Não é isso. Não. Quando ele quis fazer o que ele queria, que ele levou o filho lá para cima onde ele estava, deu tudo errado. E isso acontece com grande parte das pessoas que, com base numa boa intenção, num amor generoso, que pensam ser amor generoso, na verdade querem impor a sua maneira de ser na vida dos outros. Portanto, existem circunstâncias, e elas são muito maiores e muito mais abundantes do que a gente pensa, em que a pessoa quer dar cabeçada. Você explica para ela que aquilo não será bom. Você dá a ela informações para que ela evite isto.
Você diz a ela que se acontecer de ela fazer aquilo e ela precisar, ela pode contar com você. Mas você não pode impedir que ela dê a cabeçada. Porque aí você estará se opondo à liberdade que ela tem para aprender. Vemos a história do filho pródigo no Evangelho. Ele não tinha nenhum direito à herança do pai, o pai estava vivo, mas ele pede a parte dele na herança e vai cair no mundo para fazer a gandaia que ele queria, ele era um preguiçoso. E o pai se preocupa com ele, mas deixa que o filho vá, deixa que o filho tome as iniciativas que vão reconduzi-lo por um caminho doloroso aonde ele deveria ir, que é o discernimento. Então, quando se vê aqui um pai, a mãe, alguém persistindo, não é na insistência de transformar a força, é na disponibilidade de ajudar sempre. Porque geralmente, sabe o que acontece? A pessoa vai fazer a coisa errada. Aí você fala assim, eu já te avisei para não fazer, você já te dei explicação. Portanto, se você fizer, você não me procura mais. Esqueça que eu sou seu pai, esqueça que eu sou sua mãe, suma da minha vida. Ah, é? Isso não é o que nós estamos vendo aqui. Isso é aquilo que de verdade o egoísta faz. Ele quer que a sua ideia prevaleça. Então, é importante que você que está vendo, está acompanhando conosco, você se recorde que se está referindo a história àquele que se pensa bom. Não aquele que faz burrada porque não tem nada de bondade, ainda é imaturo. E é justamente a postura de quem se pensa bom que é esta que tolera, é esta que tem paciência, é esta que não se indigna, é essa que dá o tempo. Às vezes tem que falar, gente, olha, eu vou parar de falar isso e vou dar o tempo. Deixa ele amadurecer. Ele sabe que eu estou aqui, ele sabe que pode contar comigo. Quando ele quiser, ele me procura. Ótimo. É importante isto. De vez em quando, fulano, você está bem? Que bom. Manda notícia. Ah, você está ali, você está presente. Não é essa história, não me procura mais, eu não quero saber, eu não quero sofrer por você. Você quer mudar, fica aí, já que você quer ser assim que seja. Desculpa. Que é muito comum. É isso mesmo, Solange. Então, isso é importante porque não pense que é a insistência para fazer o cara mudar na marra. Não, o pai ia lá embaixo, rezava, ajudava a dar um naco de pão, aplicava a passe e vinha embora. Não falava, escuta, quando é que você vai mudar? Estou eu aqui, quero te levar, vem comigo. Não. Você quer fazer isso? Então faça. Eu conheci uma pessoa muito querida, a Solange conheceu mais do que eu, porque foi o pai dela, nosso querido Godoy. E o Godoy tinha uma maneira de ser muito especial, é um espírito muito bom, um espírito generoso. E ele dizia, olha minha filha, eu vou falar isso pela última vez. Quando ele não concordava com alguma coisa, ele não ficava batendo na mesma tecla todo dia. Olha, eu vou dizer pela última vez eu vou dizer isso. Aí ele dizia, se você concordasse, muito bem, se você não concordasse, dali para frente ele nunca mais falava. Não é mesmo? É exatamente isso. Ele respeitava. Ele tinha posto a opinião. Se a opinião servisse, muito bem. Se não servisse, ele não iria falar de novo. Ele respeitava, mas ele não se afastava. Ele não se negava. Ele não deixava, não ficava com aquele beiço de elefante porque não foi obedecido. Não, ele estava sempre disponível. Sempre. Mesmo quando a gente não concordasse com ele. Mesmo quando nossas atitudes em uma determinada área específica não era aquela que ele esperava que a gente tivesse. E é isso que o Evangelho nos está falando através da palavra do Humberto de Campos aqui. Você oriente, você dê bons exemplos, você fale coisas boas, você haja da maneira como a sua consciência te pede para agir. Se alguém precisar, explique. Se alguém puder te dar espaço, fale, mas deixe que a pessoa seja como ela quer ser. E quando ela sofrer por causa disso, você não vai usar aquela célebre frase, te disse, mas eu te disse. Lembra daquele desenho antigo das motinhas? Tinha umas motinhas, né? Aqueles desenhos de a moto grande, o pai, a mãe, tinha um monte de motinho. E aí tem a motinha menorzinha, era uma pequenininha assim.
E aí, toda vez que dava alguma coisa errada, ela falava assim, eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse, eu te disse, eu te disse. E isso é muito ruim, porque a pessoa já caiu, já fez a burrada, já sabe que ela errou. Ela não precisa ouvir, eu te disse, já te falei, você não ouviu, você é tapado. Não. A forma mais fácil de você conseguir afastar alguém nessa hora da necessidade é justamente dizer isso, mas eu te disse. Essa frase nasce do orgulho de alguém que quer ter razão diante de alguém que já sabe que errou. Então você quer insistir que você sabia, que você falou e que a pessoa não te ouviu e que, portanto, ela é culpada. É um julgamento, mas eu te disse. Então, pense nisso. A pessoa já sabe que você disse. Se ela disser para você, ótimo. Se ela chegar e falar assim, olha, eu estou nessas condições porque eu não te ouvi, isso já demonstra que ela está humilde, que ela entendeu. Você fala, olha, a gente é assim mesmo, a gente às vezes não escuta, a gente pensa que não dá atenção, mas não importa não, vamos sair disto. Ah, é diferente. Agora, se a pessoa não falar nada, não adianta você ficar batendo em... Eu te disse, mas eu te disse, eu falei, você não lembra? Te disse no dia tal, na tal hora. Porque isso vai ferir ainda mais a criatura e aquilo que está começando a desabrochar, ela muitas vezes pode se fechar por orgulho ferido, por não querer dar o braço a torcer. Percebamos então que a história de Mardônio não é por causa do Marcos, é por causa dele mesmo. Jonatã nos conta, porque quando nós estamos entendendo o caminho do bem, nós não devemos desistir dele. Se percebemos que a pessoa é teimosa, deixe a pessoa. Vai chegar um momento dela entender o que você quis dizer. Não fique se afastando com raiva, com indignação, porque ela não te ouviu. Deixe ela fazer o que ela precisa. Mas esteja com as portas abertas, não é? Vamos lembrar aquela velha história, o fruto está verde, né? Ainda não amadureceu, mas todo mundo vai ter a sua hora. Vai chegar a maturidade, ele vai precisar, né? E geralmente acaba precisando da gente e nós estaremos lá. Porque o amor aqui, como está dizendo, o amor para ajudar, ele aprende a repetir. Uma frase bonita essa, o amor para ajudar, ele aprende a repetir. Então temos que estar ali, presente sempre, repetindo, fazendo. E água mole em pedra dura, não é? Isso de aí. repente, de tanto nós estarmos ali, é o que você as faz coisas modificam. com o seu filho. Seu filho erra, e você sempre dá um jeitinho. Não, ele vai acertar na próxima, vamos estar lá. Você nunca desiste do seu filho. É o amor que sempre se repete. É isso mesmo. Para com todos, tá? Essa é a mensagem. Nosso tempo já está esgotando, nós agradecemos a presença de vocês e continuem conosco porque mais histórias interessantes estão vindo aí. Humberto traz muita coisa boa. Até aqui só foram 10, tem 40 no total, faltam 30. É isso mesmo. Pegue seu livro e semana que vem estamos aí. Tchau, gente. Tchau.